Glórias ao nosso Deus. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, é com grande prazer e imensa satisfação que eu me encontro em vosso meio mais uma vez para engrandecermos este Deus tão bom e glorioso, a qual quero externar os meus agradecimentos a Deus por estar convosco nesta tão bela festa que é a festa de Pentecoste, conhecida não somente no ABC, mas em todo o estado e, por que não dizer, em todo o Brasil. Tivemos pregadores de Minas, Rio de Janeiro e muitos estados representando também os seus estados aqui conosco e levando a doce presença do Espírito Santo e todas as manifestações que Deus efetuou na festa de Pentecoste. Quero agradecer de uma forma também muito especial ao meu pastor Adelino pelo honroso convite, pelo carinho, aos queridos irmãos, à querida igreja que tem sido uma bênção para o meu ministério, para o ministério da minha esposa, a qual eu também agradeço, uma mulher de Deus, que Deus colocou no meu caminho, que me acompanha na área do ensino, também é professora de escola dominical aqui da Igreja Sede e professora do nosso curso Bacharel em Teologia do CETEM, ou seja, tem juntamente comigo contribuído no ensino e aprendizagem da Palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Queridos e amados irmãos, aproveitando que todos estão de pé, quero vos convidar a abrir a gloriosa Palavra do nosso Deus no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo de número 27. Livro dos Salmos, capítulo de número 27. Aleluia! Glória a Deus! Ou número de número 27. Estaremos fazendo a leitura a partir da estrofe de número 1. Enquanto você procura, quero fazer assim rápidos anúncios. Primeiro anúncio, quero anunciar aos irmãos o CETEM. O CETEM é o Seminário Teológico das Assembleias de Deus de Mauá, ou seja, nossa escola teológica, que está com matrículas abertas para o curso básico de teologia e também com matrículas abertas para o curso bacharel em teologia. Então, se você quer se aperfeiçoar, crescer na graça e no conhecimento, estude a palavra de Deus, faça o curso teológico em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou com uma turma todas as segundas-feiras, o curso básico de teologia, das 19h30 até as 22 horas, que inclusive eu quero agradecer os nossos irmãos. Alguns estão aqui na tribuna, são alunos, outros estão aí na nave da igreja. Eu disse para eles, hoje a aula vai ser na igreja. Hoje vamos compartilhar juntos, em nome do bom Jesus. Também estou lecionando no curso bacharel às quartas-feiras. Os irmãos que quiserem, nos procurem, tirem informações, extraiam informações sobre o curso, sobre preço, tempo de duração, grade curricular. Nos procure em nome do bom Jesus. Também estou aqui trazendo algumas revistas do nosso querido coordenador, professor Leandro, coordenador do CETEM, que temos aqui algumas matérias do CETEM, inclusive uma matéria onde o Leandro fala sobre evangelização. Temos aqui uma matéria muito legal, a ação do Ministério Feminino na Igreja. Olha que tema interessante. Há muito tempo o Ministério Feminino foi meio que escanteado nas igrejas, mas Deus tem levantado uma geração de mulheres que tem realmente feito a diferença em nome do bom Jesus. E isso começou, como já disse uma vez, com Frida Wingrer, a esposa de Gunnar Wingrer, e até hoje Deus tem levantado um exército de mulheres. Então, tenho aqui a revista custa R$5 e vou fazer uma promoção abençoada para os irmãos. Quem puder adquirir e ajudar o CETEM a crescer e a expandir cada vez mais, você levará 3 revistas por R$10. Não é uma promoção abençoada? Uma 5 e 3
é 10, para que você possa ler e presentear uma pessoa amiga, uma pessoa querida. Ou seja, quem ler mais é mais. É um provérbio onde foca e nos admoesta a leitura e a aprendizagem. Quero já presentear aqui algumas pessoas. Nosso pastor, o professor Leandro, me deu alguns brindes, meu pastor. Um é do senhor, uma é da nossa pastora e a outra é do nosso pastor Jaci, que assim como o nosso pastor Adelino mencionou, ele tem sido uma bênção aqui para a igreja. E todos os queridos irmãos ajudem a obra de Deus, ajudem o CETEM. Uma é 5, 3 é 10. Presenteiem um amigo em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Salmos número 27, a partir da primeira estrofe, a partir do primeiro verso. Peço que vocês acompanhem a leitura. No CETEM, eu também trabalho com o hebraico bíblico. O hebraico é a língua que o Antigo Testamento foi escrito. Lerei alguns textos em hebraico, depois em português, na versão Almeida Revista e Corrigida, e todos os irmãos acompanharão. O texto de Salmos número 27 inicia: Le David, Yahvé ori ve-isri mimi irá, Yahvé maoz hayai, mimi eshad, mikrov, alaiv mereim leohel et besarai, tsarim veovai li, me hena hakolu venahul, in tahanu alaiv, mahane lo iara, libi in tahane la ama, in takun alai, milahem beon ani vorear, ahat sha'alti me'et Yahvé ota avatesh, shi'it beveit Yahvé kol yemei hai, laheos beonam Yahvé ul vaker berei halô. Ou seja, Salmos 27, verso 1. Yahvé oari, o Senhor é a minha luz. Continuando, e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Birkorv alaiv mereim. Quando os malvados, continuando, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. In tahane alaiv mahane. Ou seja, ainda que um exército me cercasse, continuando, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ahat shalti meet Yahvé. Ou seja, uma coisa pedi ao Senhor, continuando, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluias. Quero pedir que todos os irmãos no final do 3 repitam da estrofe 1 à estrofe 4, não em hebraico, mas segundo a tradução que você está usando. 1, 2, 3.
Aleluia. Querida igreja, como é do meu feitio, quero pedir a atenção redobrada dos irmãos para que possamos entrar na contextualização desta passagem bíblica, entendermos o pano de fundo histórico, bíblico, extra-bíblico e a doce mensagem e revelação que o Espírito Santo de Deus tem para aplicar aos nossos corações na noite deste dia. Quero inserir um singelo tema a este sermão para que os irmãos possam melhor se lembrar daquilo que vos for transmitido. E o tema diz: confiança em tempos difíceis. Confiança em tempos difíceis. Quantos podem repetir? Confiança em tempos difíceis. Só a igreja. Confiança em tempos difíceis. Queridos irmãos, é muito interessante ao adentrarmos na história e no texto, podemos entender que a língua hebraica, língua a qual o Antigo Testamento foi escrito, ela vem trazendo o início ou cabeçalho do salmo com uma preposição hebraica muito interessante. Essa preposição não é a preposição possessiva do português de Davi, mas essa preposição em hebraico é uma preposição chamada de preposição inseparável, le David. A palavra le não significa propriamente de, mas sim para. Le Davi significa para Davi. É bem verdade que muitos estudiosos entendem que o Salmo 27, ele não é de autoria davídica, mas ele foi escrito para Davi, em homenagem a Davi, ou no estilo davídico. Este Salmo, ele tem duas divisões, do verso 1 ao verso 6 é a primeira, do verso 7 ao verso 13 é a segunda, e o salmista conclui no verso de número 14. Do verso 1 ao verso 6 é a primeira parte que compete assim a nossa mensagem. É interessante que o salmista, ele evidencia um profundo desejo, ou até mesmo uma profunda razão de confiança. O salmista, ele tem plena confiança em Javé. O salmista, ele tem plena confiança no seu Deus, e ele fala em uma linguagem muito linda. O salmista, ele diz que esta confiança é tão profunda, é tão anelante, que ele tem extremo desejo de estar na Beit de Javé, ou seja, de estar na casa de Javé, na casa do Senhor, todos os dias da sua vida. Aleluia! Este é o desejo dele, esta é a razão dele. Em todos os tempos, em tempos de bonança ou em tempos difíceis, o salmista expressa o seu desejo, o seu anelo, sua vontade de estar na casa do Senhor todos os dias. Ele nos fala neste texto de uma confiança plena, de uma confiança profunda, pela qual muitos homens do período veterotestamentário não tiveram. Aleluia! Podemos sugerir um grande rei de Israel por nome de Acabe. Acabe é um rei que vive entre o século 9 a.C., possivelmente a mesma época deste salmista, mas há uma diferença entre o rei de Israel Acabe e entre o salmista autor dessas lindas poesias. A diferença é que o salmista confia no Senhor em todos os tempos, e Acabe foi completamente diferente. A Bíblia diz que Acabe, ele pega o Senhor dos exércitos, Javé, conhecido como Senhor das guerras, visto pelo profeta Isaías, a qual ouve e a qual visualiza serafins louvando, que estavam acima do trono de Deus, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Santo, 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 é Javé dos exércitos. Javé, ele era visto como o Senhor dos exércitos, ele era visto como o Senhor que abria o mar vermelho, como o Senhor que exterminava o exército de Faraó e dava vitória para o seu povo. Este era o entendimento do povo. Eles adoravam um Deus guerreiro e também um Deus todo-poderoso. É bem verdade que Gênesis 1:1 ele começa aludindo um segundo nome pela qual Deus era chamado, o nome Elohim, que tem o sentido de todo-poderoso,
Hashamai ve'et haaretz, ou seja, em princípio Elohim criou os céus e a terra. O Antigo Testamento entendia que o Deus Todo-Poderoso era Elohim, e este Elohim era o Senhor dos exércitos, era Javé. Aleluia! Quando adentramos na palavra de Deus, entendemos que Acabe, meus queridos, ele vive uma situação difícil. A situação de Acabe era uma situação de seca. O povo vivia da agricultura, o povo vivia uma vida campesina que precisava de chuva para plantar e colher. Então eles olham para Javé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor das guerras, e não há confiança no rei Acabe, e não há confiança no povo de Israel. Simplesmente eles escanteiam o Senhor dos exércitos, o Senhor das guerras, e colocam no lugar Baal, porque eles entendiam que Baal era o Senhor da chuva, eles entendiam que Baal era o controlador do tempo e do clima. Os cananeus acreditavam que Baal, ele era filho de El e de Asherá, e tinha domínio sobre chuva, e tinha domínio sobre o sol, e tinha domínio sobre o tempo e sobre todo o clima. Quando eles perceberam a seca, quando eles perceberam o tempo difícil, quando eles perceberam o tempo de adversidade, eles simplesmente colocaram Javé de escanteio, e eles foram suplicar a Baal, acreditando que Baal traria chuva, acreditando que Baal traria provisão, acreditando que Baal traria o que eles necessitavam. Amados irmãos, ao olharmos para este texto e nesta reflexão, podemos entender que é muito contemporâneo essa mensagem. Quantos nos dias de hoje estão procurando um Deus que somente venha solucionar as suas causas pessoais, um Deus que somente venha contemplar e atentar para as suas necessidades sociais? Acabe estava assim. Enquanto ele precisava de guerra, ele clamava por Javé, mas quando ele viu a adversidade, quando ele precisava de chuva, ele põe Javé do lado e ele clama por Baal. Ele escanteia o Deus de Israel e vai buscar auxílio aos deuses pagãos, ao Deus pagão Baal. Nesta noite, esta palavra ministra no meu coração, para que eu possa olhar para o salmista e entender que o nosso Deus, ele deve ser adorado, independente das circunstâncias, independente das situações. O nosso Deus deve ser adorado, não pela chuva que ele nos concede, não pelo sol que ele faz nascer, não pela saúde que ele nos dá, não pelo emprego que ele nos abre, não pelo destaque ou a posição que ele nos levanta. O nosso Deus deve ser adorado, não por aquilo que ele pode fazer, não por aquilo que ele pode nos dar, mas por aquilo que ele é. Aleluia! Ele deve ser adorado, ele deve ser buscado por nós, porque ele nos buscou primeiro. Ele deve ser amado por nós, porque ele nos amou primeiro. Nós não teremos as características do rei Acabe, nós não adoraremos o nosso Deus para que ele venha satisfazer as nossas necessidades pessoais. Pelo contrário, seremos como este salmista, em todo tempo de bonança ou de vale, em todo momento adoraremos ao Senhor, adoraremos ao Deus de Israel. Se isso é verdade, levante as tuas mãos e mande glória para o Senhor dos exércitos. O salmista expressa uma confiança que nem reis tiveram. Ele diz: confiarei no Senhor. E ele fala de algumas situações a qual ele confiaria no Senhor. Podemos observar no verso 3 que o salmista ele fala: ainda que um exército me cercasse. Podemos identificar que o salmista fala de confiança quando ele está sendo perseguido, mas não é perseguido por qualquer pessoa. O salmista fala de malvados, o salmista fala de adversários, e o salmista fala de inimigos. Queridos irmãos, os malvados, os adversários, os inimigos não são sinônimos. Essas três palavras em hebraico têm um outro significado: reim, malvados, aleluia, sarai,
Os malvados eram aquelas pessoas sem caráter, sem escrúpulo, que às vezes ficavam armando emboscada para que os homens que estavam viajando carregando ouro e fortuna viessem ser surpreendidos, roubados e assassinados pelos relins, pelos malvados. Os inimigos e os adversários eram muito parecidos. Eram às vezes aqueles vizinhos que eram de outra tribo, que eram de outra tenda, mas estavam tão somente olhando o seu companheiro, o seu irmão cair, tropeçar, e às vezes ele usufruir daquela posição e tomar o destaque e a função do seu irmão. Eram três classes de pessoas do período do Antigo Testamento que o salmista diz: ainda que eu seja perseguido pelos malvados, ainda que eu seja perseguido pelos inimigos, ainda que eu seja perseguido pelos meus adversários, eu confiarei no Senhor, porque eles tropeçarão, eles cairão. Eu não jogarei tudo para o alto, eu não abandonarei a minha fé, eu não abandonarei o meu Deus. Os meus inimigos que tropeçarão, os meus inimigos que cairão, e o Senhor me dará a vitória. Eu creio nesta palavra. Se você crê, pode levantar as tuas mãos e adorar o Senhor. Aleluias. É difícil adorarmos em momentos de perseguição. A Bíblia nos fala de um certo homem por nome de José, que ele sofreu perseguição no âmbito familiar. É difícil sofrer perseguição no âmbito familiar, quando ele externa os seus sonhos e os próprios entes queridos da sua casa lhe perseguem e tentam matar ele e o seu sonho, mas todavia o seu sonho se realizou. Aleluia. A Bíblia nos fala de perseguição no trabalho. A Bíblia nos fala que um certo homem por nome de Jacó, ele estava na casa de Labão, só que na casa de Labão, o fazendeiro, o senhor das terras, o homem que tinha posse, Labão, ele percebe que o seu hóspede Jacó prospera muito mais do que ele. Labão, ele percebe que Jacó entra em Padã Arã, solteiro, sem denário, sem dracma, sem ovelha, e os anos vão passando, ele passa a ter esposa, e na ausência de uma ele tem logo duas. O Senhor começa ali a abençoar com esposa, com família. O Senhor começa ali a abençoar com gado, com bens, com dinheiro, e o seu trabalho prospera muito mais do que o trabalho de Labão. E Labão tenta enganá-lo, e Labão tenta fazer ele tropeçar, mas todavia a Bíblia diz que Jacó sai de Padã Arã abençoado, rico, fazendeiro, com família. O Senhor abençoou seu servo Jacó, mesmo nas perseguições. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se você está sendo perseguido no seu trabalho, eu não sei se você está sendo perseguido no âmbito familiar, mas saiba de uma coisa: não desista, não desista, não deixe de sonhar. Deus fará os teus sonhos se tornar realidade, assim como fez os sonhos de José. Não desista, não feche a porta que Deus te abriu, porque Deus te exaltará e você sairá de Padã Arã abençoado no nome do Senhor. Se você acredita, joga a mão para o alto e adora este Deus. E carabassuria de comanai. A Bíblia nos fala de perseguição ministerial. A Bíblia nos fala de um homem de grande valor. Este homem foi Paulo. A Bíblia nos diz que na sua segunda viagem missionária ele desembarca em uma cidade por nome de Corinto e passa 18 meses em Corinto. Abre um trabalho, inicia este trabalho na casa de Áquila e Priscila, e por 18 meses ele evangeliza, e por 18 meses ele anuncia a doçura e o poder eficaz do Evangelho da Graça. Entretanto, queridos, quando contemplamos a segunda carta que ele escrevera à igreja de Corinto, percebemos que Paulo, ele escreve uma espécie de defesa ao seu ministério apostólico. Percebemos que a igreja de Corinto que ele fundou, percebemos que a igreja de Corinto que ele chorou, percebemos que a igreja de Corinto que ele jejuou e derramou lágrimas, aleluia, para que
diziam de Paulo, e existia uma grande facção, e existia uma grande divisão, e alguns diziam: Paulo não é apóstolo, porque para ser apóstolo é necessário ser testemunha ocular, e Paulo sofreu, fundou a igreja, e não tem a aceitação de muitos que estavam rejeitando o seu ministério, talvez denegrindo a sua imagem. Ele recebe perseguição das ovelhas que ele admoestou, ele recebe perseguição das ovelhas que ele formou, que ele edificou, que ele levantou. Posso imaginar Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, não derrotado, mas como um soldado valente de Cristo Jesus, que não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar o Senhor que o alistou para a guerra, pegando uma pena e um papiro e escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto, defendendo o seu ministério apostólico, defendendo a chamada de Deus missionária e evangelística na sua vida, e a carta sendo levada à igreja de Corinto pelo cooperador Tíquico, e a carta sendo lida, e a igreja caindo em pranto, e a igreja caindo em glória, e o Espírito Santo de Deus mudando os corações, e o Espírito Santo de Deus mostrando para o povo o valor do ministro Paulo, a chamada apostólica do servo de Deus, e a igreja reconhece o seu erro, e Deus justifica o seu filho, que receberá perseguição na sua vida ministerial. Ei, querido, talvez você tenha assumido também um papel de liderança. Deus tem um ministério na sua vida. Este ministério pode ser um ministério levítico, e muitas pessoas não acreditam na sua chamada. Este ministério pode ser um ministério sacerdotal, um ministério da palavra, e muitos não acreditam na tua chamada. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: levita, tira a poeira daquele CD, coloca ele para tocar novamente, e louve ao Senhor com voz de triunfo, porque tribos, povos e nações ouvirão o louvor que sai dos seus lábios. Deus me traz nesta noite para dizer: sacerdote e sacerdotisa, se ele te confiou o ministério da palavra, não desista, tire aquele livro, tire a poeira da sua Bíblia, entra no manto do jejum e da oração, porque ele te revelará o profundo, ele te revelará o oculto, ele te revelará o escondido, ele te revelará os desejos dos corações, ele te exaltará, ele confirmará a tua chamada. Satanás não te envergonhará, pelo contrário, ele tropeçará, ele cairá, e Deus evidenciará a chamada. Quantos podem adorar a este Deus? E para a Súria decomana, aleluia. O salmista fala de confiança em tempos de aflições. Ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Imagine um soldado com o escudo, com a espada, e o exército inimigo o cercando. Imagine a aflição deste soldado. Imagine o temor em saber que todos os seus compatriotas foram exterminados, e ele está naquela situação, encurralado, cercado. O salmista diz: mesmo nesta situação, o meu coração não temerá, porque eu confiarei no Senhor. Quantos de nós às vezes nos encontramos encurralados? Quantos de nós às vezes olhamos para a direita e para a esquerda e não contemplamos auxílio ou até mesmo solução? Olhamos para a nossa empresa que precisa de fundos, de dinheiro, de capital de giro, e pensamos: meu Deus, da onde virá? É só dívida, como eu sustentarei o meu negócio? Olhamos para as nossas necessidades
antes. O segredo das vitórias de Davi era a confiança que ele tinha no Senhor. Quantos, meus queridos, eles caem no erro de confiar em si mesmo? Quantos caem no erro de confiar nas suas circunstâncias, na sua capacidade, no seu poder monetário? Quantos caem por confiar em si mesmo? Quantos iniciam uma construção? Quantos iniciam um negócio, um investimento, dizendo: eu tenho dinheiro, eu investirei e eu conseguirei, confiando em si mesmo? A construção fica semi-acabada, o negócio não dá certo, porque ele não confiou no Senhor, ele confiou em si mesmo. Quantos entram numa guerra dizendo: eu financiarei meu automóvel, eu financiarei meu apartamento e eu vencerei, confiando somente na minha capacidade, confiando somente em mim, e às vezes com prepotência e arrogância diminui e menospreza alguns que ele entende que não tem a mesma classe ou o mesmo nível social dele, e quando menos espera, o banco está mandando guincho para busca e apreensão do carro,